Gente, como vocês viram o tema do vídeo, né? É libertação. E hoje eu vou dar aqui algumas dicas para você que tá sentindo que tá passando por guerra espiritual, batalha espiritual, que pessoas estão se levantando, pessoas da própria família, pessoas que você tinha uma determinada amizade. Então eu vou falar sobre essas coisas com vocês, né? E antes de adentrar no assunto, eu queria já pedir para você deixar o seu like, se inscrever nesse canal e toda quinta-feira, 8 horas da noite, vir aqui, né, assistir os vídeos, fazer parte mesmo dessa família que está crescendo. A gente estou amando ter essa regra, como é que diz, essa rotina de toda quinta-feira, 8 horas, tá postando vídeo aqui no canal. E hoje, o versículo que eu vou trazer alguns versículos para vocês, porque, gente, batalha espiritual é Bíblia. Batalha espiritual é posicionamento. E Deus me chamou para isso, é um dos meus ministérios, a intercessão, a libertação, né? Eu acredito que talvez essas duas coisas sejam o ministério de 90% dos crentes, porque todos nós estamos, não é nem digo fadados, todos nós estamos suscetíveis a passar por essa situação. Por quê? Porque o inimigo é sujo, ele não quer que você vença. Mas lembre-se de uma coisa, em Cristo nós somos mais do que vencedores. E batalha espiritual é assim, você vence com Bíblia, com palavra, né? Uma das ferramentas que está lá na armadura de Deus em Efésios é justamente a espada, né? E a espada, o próprio apóstolo Paulo diz que é a palavra de Deus. Então, como nós vamos ferir aquele que se levanta contra nós? Com a palavra. Como nós vamos ser curados daquilo que tentaram nos ferir? Com a palavra. A palavra é quem traz libertação. Jesus diz que conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que vai nos libertar. É a verdade que vai libertar aqueles que se levantam contra nós. E que verdade é essa? A palavra. E qual é o dever de todo cristão? Conhecer a palavra, vivenciar a palavra, orar a palavra, ter a palavra de Deus na ponta da língua. É fundamental. Para quê? Para que o inimigo, ao ser resistido por você, fuja de você. A Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nós precisamos resistir às tentações do inimigo. E às vezes a gente tem assim uma nuance de pensar que, como é que eu posso dizer? Resistir o inimigo, seja só as tentações que o inimigo traz, seja no âmbito sensual, num âmbito desse tipo. Mas, na verdade, gente, até um objeto, até uma piranha, mal intencionada, consagrada dentro do seu lar, pode ser uma brecha. Quando o inimigo não alcança uma brecha na sua vida, ele vai tentar de outras maneiras fazer com que isso chegue até você. E aí é onde está o BO. Porque o inimigo vai usar o que está ao alcance dele. Às vezes, ele vai alcançar alguém que já está com o coração magoado perto de você. Alguém que já não está olhando você muito bem. Então ele aproveita essas brechas para se levantar de vez e tentar lhe derrubar através desse relacionamento. São os relacionamentos íntimos que nos ferem, né? Você não vai ficar magoada, triste, abatida por uma pessoa que você não conhece. Geralmente, essa amargura, né? Essa decepção, essas coisas que mexem com a gente vêm de pessoas próximas, né? Vêm de parente, amigos íntimos, pessoas realmente próximas a nós, do nosso convívio ali, é que consegue de alguma forma penetrar aquela camada de proteção que nós mesmos, todos nós temos e vamos criando ao longo da vida. E aí eu queria trazer alguns versículos para vocês que falam sobre libertação. Lucas 4,18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vida aos cegos, para libertar os oprimidos. Libertação. Eu acho que é o nível mais alto quando a gente começa a caminhada com Cristo. E a gente vai vendo que não é uma coisa que você vai conseguindo assim que você se converte. Porque mesmo que você se converta de algo que é perceptível para os outros e para si de imediato, como você largar um vício, alguma coisa do tipo, sempre tem as entrelinhas, as coisinhas que nós fazemos que desagradam o Espírito Santo e que nós precisamos nos libertar dessas coisas. Às vezes a pessoa tem um espírito de opressão, uma autoestima muito destruída, passou por muita coisa na infância, passou por muita coisa na adolescência, humilhação, rejeição, abandono e muitas outras coisas, e tudo isso vai mexer no psicológico da pessoa. Então todas essas coisas são ferramentas que o inimigo usa para fazer com que nós sejamos de alguma forma presos naquele sentimento, naquela sensação, e não somos plenos em Cristo.
Então você percebe que a libertação, ela meio que vai acontecendo na caminhada do crente. Não é uma coisa assim, eu aceitei Jesus e tá tudo resolvido na minha vida. De forma alguma. Pelo contrário, eu aceitei Jesus, agora as coisas vão se organizando na minha vida. Você entende essa diferença? Faz sentido para você? Tem o Salmo 34, na verdade, 34:7, que diz assim: os anjos do Senhor, o anjo do Senhor é o sentinela, ao redor daqueles que o temem e os livra. Hoje, nós, infelizmente, nós vemos com muita mais facilidade pais que se levantam contra os seus filhos e filhos que se levantam contra os seus pais. É bíblico, está se cumprindo e é um dos sinais da volta de Cristo, né? Famílias se degladiando de dentro para fora. E aí a gente vê o caos instalado no meio do mundo. Por isso que uma família bem estruturada é um verdadeiro arsenal no mundo espiritual. Porque outras pessoas vão ver e vão perceber. Sim, existe casamento bem sucedido, existe família bem sucedida e as pessoas vão começar a querer isso para a vida delas. Por isso que o inimigo ele vai tão afincado na família. Mas o que eu quero falar isso com você? Você talvez seja filho de uma mãe que lhe lança mal palavra. Talvez você seja filho de um pai que lança mal palavra. E você pensou, eu vivo isso na minha vida, porque lá atrás eu recebi uma mal palavra dos meus pais, ou da minha mãe, ou do meu pai, ou de ambos. Porque no meu lar existia muita má palavra. E toda a minha vida, a minha vida ainda não é nem perto do que eu gostaria de ser, ou de ter, porque eu recebi muita mal palavra quando eu era criança. Queridos, eu vou dizer para vocês algo que está em Isaías 42:6 e 7, que diz assim: eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme na sua mão. Eu guardarei e falarei de você, e farei de você um mediador para o povo, uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos, e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Infelizmente, pessoas do nosso mais alto grau sanguíneo, como pais, estão na escuridão. E falam sem pensar. E falam o que eles ouviram seus pais falando. E eles acabam replicando aquilo que foi ouvido quando eles tinham a idade ou a maturidade que eles receberam, né? Assim, que eles não se desenvolveram muito bem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu era criança, meu pai, quando morreu, eu tinha 13 anos. E nessa faixa etária, minha mãe já não estava mais em casa. E ele estava já no final da sua vida, morreu de cirrose hepática, ele era alcoólatra. E dias antes dele falecer, ele olhou pra mim, que estava cuidando dele na época, cuidando da casa. E ele disse assim: você e suas irmãs vão ser como a mãe de vocês. Vocês vão trabalhar em casa de família, como empregadinha. E nos 15 anos, já cada uma vai ter um filho. Naquele momento, eu repreendi. Eu já tinha estava começando a ir na igreja, onde eu não era convertida. Mas naquele momento, o pouco que eu tinha, eu disse: tá repreendido, eu vou ser alguém na vida. Mas foi essa palavra de, vamos dizer assim, de maldição que meu pai lançou. Eu não falo da profissão, mas eu falo da conjectura, como ele disse, como algo que ele desejasse, que nós carregássemos um legado de uma família disfuncional, desestruturada, uma carreira desestruturada, porque ele estava ferido na sua alma. Minha mãe saiu de casa para não morrer, mas ele entendeu que ela saiu de casa porque ela queria fazer outras coisas. Então, na cabeça dele, tudo estava muito mal resolvido. Eu só tinha 13 anos. Mal sabia eu que depois daquele dia, talvez 3 dias depois, foi mais ou menos isso, ele faleceria. E a última coisa que ele poderia ter dito, porque ele falou pra mim, que poderia ter sido muito bom, ele poderia ter dito: minha filha, lhe abençoo. Não sei quanto tempo eu tenho de vida. Eu quero te abençoar. Você vai ser uma mulher incrível. Ele poderia ter usado sua boca para abençoar, mas não usou. Ei, mas eu deixo te dizer. Aqui, como eu acabei de ler em Isaías, o Senhor te chamou para libertar. O Senhor te chamou para quebrar ciclos. Assim como Ele me chamou, Ele te chamou também. Você não é aquilo que falam a seu respeito. Mesmo que diante de uma autoridade espiritual, como pai e mãe tem, mesmo isso, lembre-se, se o seu pai espiritual, o seu pai terreno, não cumpriu com sua verdadeira paternidade, eu quero dizer uma coisa para você aqui. Deus é o seu pai. Ele pode te suprir de tudo que você precisa. Ele pode fazer por você muito mais além do que você está pensando. Sabe, amigos, meus irmãos, meus queridos, eu descobri a paternidade em Deus nessa faixa etária. Eu estava começando a ir para a igreja.
E um pouco antes de tudo isso acontecer, minha mãe sair de casa, minha mãe saiu de casa, eu tinha 10 anos. Eu fazia catecismo na igreja católica. E o Deus que falavam muito, né, na igreja católica tem muito essa coisa do pai e da mãe. Pai, mãe, vê Maria como mãe, vê Deus, né, como pai. E a professora do catecismo trazendo essa analogia pra gente ali. E ali, quando ela trouxe as características paternas de Deus, ela quebrou meu pai pra mim naquele dia. Porque meu pai não tinha nenhuma daquelas características. Meu pai não era um pai amoroso, ele não era provedor, ele não era bondoso, ele não era protetor. Pelo contrário, ele nos afligia, psicológica, violência doméstica, e nós éramos mais protegidos da porta da rua e diante do que dentro de casa. E quando eu ouvi aquelas características de Deus, eu fui para casa meditando naquilo. Eu acho que eu devia ter de 8 para 9 anos, e eu comecei a olhar o meu pai de uma forma diferente. E eu comecei a querer Deus como meu pai. Eu digo, Senhor, se o Senhor é pai, eu quero que o Senhor seja meu pai. E, gente, que pai que eu tenho, viu? Eu não sei vocês, mas eu tenho o melhor pai que eu poderia ter. Jesus, o Senhor Deus Pai, Ele é meu Abba. Deus tem provido na minha vida, não só na parte financeira, mas em toda a parte emocional e espiritual. Eu já passei por muita coisa depois desses episódios com meu pai. Eu passei por muito mais que eu pensava que era impossível alguém passar, e eu passei. E Jesus esteve ali comigo. Deus esteve ali comigo. Não é porque você ouviu uma mal palavra do seu pai, da sua mãe disse que você não presta, sua mãe pode ter dito, você é uma vadia, você é uma pessoa que não tem valor. Eu quero dizer para você, você tem muito valor para Deus. Você tem muito valor no mundo espiritual. Olha, o sangue que Jesus derramou foi por você também. Eu sei que a vida não tem sido muito fácil para ninguém. Nós temos lutado guerras terríveis. É mais fácil ser desviado. É mais fácil não pensar em Jesus. Mas sabe quando você está sozinha, que você analisa a sua vida e você diz, eu queria tanto estar mais perto de Deus. Sabe que Ele está pertinho de você de fato. Eu nem sei porque que eu estou falando assim. Não é meu costume. Se você analisar outros vídeos, você vai ver que não é muito feitio eu gravar vídeo dessa forma. Mas Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem algo para te entregar. Mas Ele está esperando você dar um passo só. Os demais passos, Ele vai estar com você no colo. Você não vai ver mais as suas pegadas na areia. São as pegadas dele. É com Ele que você vai contar. Sabe, amigos, é horrível, é triste viver numa família disfuncional. Feliz é aquele que tem um pai ou uma mãe que ora por você, que declara bênçãos por você, que impõe a mão e diz, Senhor, protege meu filho, protege minha filha, abençoa seu casamento, faz ele ser uma pessoa de valor nessa terra, guarda, liberta. Feliz é quem tem essas pessoas para orar por você. Mas quando não tem, como o meu caso, como o caso de tantos outros cristãos que não nasceram em lar crente, em lar evangélico, em lar cristão. Colossenses diz assim, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Você nasceu na família cristã, mas uma família cristã vai nascer de você. Seus pais eram disfuncionais, brigavam, tinham vícios, como os meus. Você e seu marido serão curados em nome de Jesus. Vocês farão um casamento diferente dos seus pais. Vocês se respeitarão, se amarão e terão a paz que excede todo entendimento no lar de vocês, porque vocês foram resgatados do domínio das trevas para o reino de Jesus. Em Jesus você pode ter certeza que a redenção, o entendimento, a sabedoria, o perdão estão com vocês. Tome posse dessa palavra agora. Tome posse da palavra do Senhor. As batalhas estão acontecendo, mas vocês são livres. Você é livre. Em Cristo Jesus, a libertação na sua vida. Não se apegue a mal palavra, não se apegue a um vizinho que lançou um feitiço, fez um trabalho e que, longe de mim que está falando de outras religiões, mas você e eu sabemos do que eu estou falando. Jesus é o único caminho. Ele é a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Qualquer caminho que tente levar você a Deus, que não for por Jesus, esse caminho, ele já está errado daí. Não importa quão bonito seja, quão florido seja, quão boas ações essas pessoas façam, se esse caminho for pelo homem, ele está distante de Deus.
E essa libertação, essa guerra espiritual que você está enfrentando, que você está vendo coisas dentro de casa, que você está vendo a atmosfera da sua casa, tá diferente, tá pesado, o clima não tá legal. Você tem poder em Cristo Jesus para repreender o mal. Você tem poder para trazer o Espírito Santo para sua casa, através de oração, através do jejum. Pegue um óleo, pode ser um óleo de soja mesmo, unja esse óleo. Passe nos ombrais da sua casa, passe nas tomadas da sua casa, passe em toda janela da sua casa, unja os seus filhos, unja sua cama. Profira palavras de bem, sabe, amigos? Sabe, irmãos? A palavra de Deus diz que a palavra tem poder. E ainda diz mais que que nós que somos cristãos não podemos estar usando a nossa boca para outra coisa que não seja abençoar. Porque ele ainda diz assim, a palavra diz assim, pode uma fonte de água sair água doce e água salgada? Assim também a nossa boca não pode sair bênção e maldição. Então, escolha qual é a fonte que vai jorrar da sua boca. E eu espero em nome de Jesus que seja uma fonte de bênção. Ai, o meu marido é difícil. A partir de hoje você não fala mais que o seu marido é difícil. Você vai dizer, o meu marido é um homem de Deus. Amigo, profetiza até que se torne. E isso não é só para relacionamento, não. Ai, a minha filha tá dando muito trabalho namorando. O menino começa a abrir a boca para abençoar os teus filhos. Ora pelos teus filhos. Dobra o joelho pelos teus filhos. Levanta de madrugada pelos teus filhos, pelo teu marido. Não fica botando a culpa de tudo que tá dando errado na vida de vocês só em cima de um, não. Ele poderia fazer a mesma coisa com você. Já pensou se ele fizer isso? Ou ela fazer isso? Jogar tudo? Olha, é isso que o inimigo quer, que a família fique se degladiando, um brigando com o outro ali, procurando culpados, quando os dois deveriam olhar um pro outro, se unir. Aí, meu amigo, o inimigo aqui não entra, não. Tá vendo? Não entra. Mas se você se afasta do seu cônjuge, procurando culpados, aqui a casa de vocês já perdeu a guerra faz tempo. Aqui vocês viraram um quartel-general para o inimigo. Ali, da casa de vocês, nascerão outros mais que ficarão longe da presença de Deus e não saberão o que é viver o melhor dessa terra. Viver a paz que excede todo entendimento. E é por isso que eu chamo vocês, andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Salmo 119, versículo 45. Procuram viver os preceitos de Deus. A libertação, ela é um estilo de vida. A santidade atrai a libertação para um lar. A santidade atrai a graça de Deus para um lar. A santidade, ela faz com que um lar ele avance. Sabe, as tendas são alargadas quando você está debaixo da poderosa mão do Senhor, a obediência do Senhor. Quando o marido vive ali no propósito que Deus chamou ele, para ser o provedor, para ser o cabeça, para estar ali. Aí a irmã ali também, a esposa, sendo que foi chamada, nutrindo o seu lar, os seus filhos, honrando e obedecendo pai e mãe, até que vão e construam suas próprias famílias. E com entendimento cuidarão das suas próprias famílias. Você imagina 1000 gerações de bênção. É isso que o Senhor tem para mim e para você. Quando, olha, a luta que você vencer, os seus filhos não vão precisar lutar por elas. Você já imaginou isso? Que coisa gloriosa. As bênçãos que você vai receber do Senhor serão extensão. Olha, imagine que aquilo que você construir diante do Senhor vai ser piso para os seus filhos. O teu teto vai ser piso para os teus filhos. Então procure construir uma casa bem solidificada. Porque aí vocês vão construir, os filhos de vocês vão construindo, virando teto por neto. E aí, gente, não tem como uma casa cair quando ela é bem estruturada na rocha, que é Cristo Jesus. Não existe mal palavra, não existe assombração, não existe nada que tire a presença de Deus daqueles que temem o Senhor. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso a vocês. Em Mateus 11, 28 diz isso. Tomem posse dessa palavra, façam isso, tomem posicionamento dentro da casa de vocês. Eu não sei se eu vou lutar, não sei se vale a pena. Essas palavras não são palavras ditas por pessoas que têm fé que Deus fará por elas infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. A sua boca não pode ter dúvida. A fé, ela não pode ter dúvida. Se você duvida, você já perdeu a guerra. Não duvide da transformação de Deus. Não duvide de um relacionamento restaurado. Não duvide do milagre. Se preciso for, você se isola até que o milagre aconteça. Mas não duvide da capacidade que o Senhor está te entregando hoje. 8 horas da noite você está assistindo esse vídeo. Eu não sei se você está assistindo depois, pode ser de manhã ou de tarde. Não duvide daquilo que o Senhor te chamou. Naira, mas eu já tenho sofrido demais. Não aguento mais. Aguenta sim. Pode chorar. Mas a vitória é sua.
Pode chorar, mas a vitória é sua. Você foi chamado para a liberdade. Você foi chamado para viver em bonância. Você foi chamado para espalhar a liberdade. Espalhar. As pessoas vão olhar para você e não vão entender o que foi que Deus fez. Eu gosto assim. Vocês gostam disso que eu adoro. Eu amo quando o Senhor faz de repente. De repente. Só que não é de repente. Sabe, amigos, eu orei muito para Deus transformar algumas coisas na minha vida. Deus me deu esse milagre. Deus fez um milagre dentro do meu casamento. Um milagre. A palavra milagre não se encaixa tão bem como o que Deus fez no meu casamento. A restauração que Deus fez. Meu casamento era um casamento fracassado. 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 E você pode imaginar que eu sei o que você está pensando. E é isso mesmo que você está pensando. Mas Deus entrou. Deus restaurou. Deus fez. Mas até que Ele fizesse, eu orei. Eu chorei. Eu quis desistir. Depois eu voltei a orar de novo. Chorei de novo. Quis desistir de novo. E eu chorei de novo. E me ajoelhei de novo. E pedi ao Senhor que me desse substância para suportar todo o processo. E eu vou lhe dizer o que foi Deus fez. Deus fez infinitamente mais do que eu pensei. Deus cumpriu com sua palavra na minha vida. Deus tirou meu pranto e me deu alegria. Deus tirou toda a amargura do meu coração, porque eu tinha um coração amargurado. Eu era amarguradíssima. E ali eu descobri que eu não era tão crente como eu pensava que eu era. Mas Deus também me curou. Deus também me restaurou. Sabe, amigos, a Nathalie Pinheiro é uma mulher que ela é especialista nesse assunto. Depois eu sugiro que você vá lá seguir ela no Instagram, que ela fala muita coisa a respeito disso. Nathalie Pinheiro, @Nathalie Pinheiro no Instagram. E nesse processo todo, eu cogitando de verdade o divórcio, e aí eu pesquisando a respeito de restauração, ela me falou uma frase que fez todo sentido na minha vida naquele momento. Ela disse assim, olha, Deus não restaura casamento. Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas. Tem casamento restaurado. E foi o que Deus fez na minha vida. Deus restaurou meu esposo. Deus me restaurou. E por conta da nossa restauração, nosso casamento está vivendo outro nível. Outro nível. Outro nível. Eu não vou nem fazer propaganda não, porque o que o inimigo não sabe, né? Deixa ele pensar o que ele quiser. Mas bote uma coisa na sua cabeça, o inimigo não tem esse poder todo que você pensa. De entrar na sua casa, de fazer remeleixo. Esse poder quem dá é você. Essa brecha quem tá dando é você. E essas brechas, elas precisam ser fechadas. Eu lembro que logo quando eu casei, eu tenho alguns sonhos proféticos, sabe? Assim, Deus fala comigo em sonho. Geralmente eu não sonho dormindo, tipo, um ano inteiro, se eu tiver tido 1 ou 2 sonhos, eu tenho muito. Eu não sou de sonhar. Então, quando eu sonho, eu sempre sei que é Deus falando comigo ali, porque eu realmente não tenho nem aqueles sonhos estranhos, esquisitos. E aí eu sonhei numa casa. Essa casa tinha umas pessoas trabalhando ali. E eles estavam mexendo com cimento para tampar uns buracos que saía gato, como fosse água. Só que era gato, saindo pelo ladrão mesmo, assim, pelos aqueles buracos. Eram vários buracos no muro e saía muito gato. Parecia uma torneira de gato. E aí eu olhava pra eles, só que aqueles gatos, eu não sentia paz de ver aquela rama de gato caindo ali, pelo buraco pra dentro da casa. E eu dizia pra eles, eu dava uma ordem pra eles, eu tava indo pro rumo da porta, do portão, assim. E aí eu dizia, tampem essas brechas. E quando eu chegava no portão, tinha alguém me esperando no portão. Mas antes de eu chegar no portão, era como se fosse no muro, tivesse uma passagem secreta que dava acesso a 3 portas, 3 quartos, assim. E eu ia até o final, era como se fosse 3 quartos abandonados. No primeiro quarto tinha um altar, cheio de santo, cheio de vela, bem escurecido mesmo, parecia cena de filme de terror. E tinha essas imagens. No segundo quarto tinha a mesma coisa, só que no chão tinha aquele círculo, um pentagrama e um rato dentro daquele pentagrama. Ele estava endemoniado, só que ele não conseguia sair daquele pentagrama. E o terceiro quarto não tinha nada, mas estava abandonado. E eu vinha fechando e trancando cada porta daquela, as 3 portas, antes de atender a pessoa que estava ali me esperando. E aí eu falava novamente, eu dava uma ordem para os trabalhadores. Eu dizia, ninguém nunca mais é para abrir essas portas. E eu trancava a porta que dava acesso a esse ambiente. Quando eu abri o portão, que eu vi ali aquela mulher, ela estava com um saco de gelo sabe quando você puxa uma coisa do congelador e fica presa a embalagem do gelo dentro do congelador? Era assim que eu via o objeto que ela estava. Estava faltando uma embalagem ali. Era um saco de gelo. E ela dizia assim pra mim,
eu vou me separar do meu marido. E aí eu não deixava essa mulher entrar. Eu fechava o portão e disse assim, vamos lá na tua casa? E no meu íntimo eu pensava, eu vou na casa dela e vou descobrir por que foi que ela quer separar do marido dela. Por que ela separou do marido? Ela dizia que tinha separado. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na casa dela, eu abri o congelador e tava lá o restante da embalagem. E eu não sei como, mas o entendimento que o Espírito Santo me dava com aquele sonho é que foi o gelo que matou o casamento dela e trouxe o divórcio. E aí eu abri o congelador dela e dizia, então foi por isso que você separou. Era um gelo. Só tinha gelo. Muito gelo dentro do congelador. E era um congelador assim de uma geladeira grande. E aí eu me acordei. Gente, eu tive esse sonho em 2012. O ano que eu me casei. Eu casei em 2012. E assim, eu entendi que existem brechas que nós precisamos dar ordens para que os anjos do Senhor, eles ajam como sentinela naquela área da nossa vida. A família é a coisa mais sagrada que nós temos. É a coisa mais importante. Nossos pais podem não ter sido os melhores pais, ter nos abandonado, ter nos negligenciado, ter feito tantas coisas que só quem é filho de pais assim sabe o que eu tô falando. Mas de todo errado que aconteceu, eles te deram a vida. E isso só é possível porque seu pai e sua mãe tiveram relação e tiveram você. Não tenha como você nascer de outra forma. Então, por tudo isso, você tem que ser grato, pelo menos por isso, pela vida. Se liberte do passado, se liberte das opressões. Nário, eu não sei como. Eu já fui para tanto culto. Eu pensava que culto de libertação era só para falar de vício, de pornografia, de adultério. Existem prisões aqui e aqui que precisam ser liberadas para a sua vida fluir. Você precisa liberar perdão. Sem perdão, não há como fluir. Não há como ter uma libertação sem perdão. É inegociável. Para se ter libertação, você tem que ter um coração rendido ao Senhor. Para se ter libertação, você tem que procurar ter sabedoria em Deus, entendimento no Senhor. Porque serão ferramentas primordiais para você vencer os dias maus. E para esse vídeo não ficar mais longo do que já está, eu quero agradecer por você ter ficado até aqui. Por favor, dê o seu testemunho aqui, fale, converse aqui comigo através dos comentários. Eu vou amar responder, eu respondo cada comentário. Lembrando que toda quinta-feira, às 8 horas da noite, eu tô aqui trazendo um vídeo para você, para que, de alguma forma, o Senhor me use para te abençoar, para te ajudar nesses momentos, porque a gente sabe que a gente encontra muita coisa na internet, a gente encontra coisas para rir, coisas para chorar. E a gente encontra muitos coaches falando como a gente tem que viver a nossa vida. Mas, gente, eu vou lhe dizer uma coisa, se não for Deus na nossa vida, você pode ter a alta performance que for, se você não tiver Jesus, você pode ter o primeiro, terceiro, quarto, quinto, 300 bilhões na conta, não vai comprar sua salvação, não. Não vai comprar sua libertação, porque isso é uma coisa que é como eu li para vocês em Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos resgatou do domínio das trevas. O preço que foi pago não foi por nós, foi Cristo Jesus que pagou. Então, é por isso que nós precisamos ter um coração rendido a Ele, para ter uma libertação plena. Não se apegue a uma mal palavra, não se apegue a uma maldição, entendeu? Ai, meus pais eram assim, meus avós eram assim, pois você não vai ser assim. Decida. Eu sei que vai ser uma guerra, mas você já venceu. Jesus já venceu por você, não esqueça disso. Até o próximo vídeo. Tchau.